Boa noite a todos. Estou gravando essa aula aqui para aula de reforço para os alunos que chegaram agora no curso, né? Nós tivemos essa aula de reforço segunda-feira passada. Então, nós tratamos o assunto sobre PPR, né? Que é o Programa de Proteção Respiratória. Então, o objetivo principal do PPR é fazer com que as pessoas entendam que existe uma preocupação para prevenir, né, a ocorrência de efeitos danosos à exposição a agentes químicos que existem nos locais de trabalho. Por isso que existe esse programa, né? E proteção respiratória. Uma atmosfera pode ser considerada de risco quando contém um ou mais agentes químicos. E quais são esses agentes químicos? Pode ser poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, entre outros, né? Então, como se proteger dos contaminantes? Então, uma das formas de se proteger os trabalhadores contra a inalação, né, que acho que é a via de maior contato, né, que pode prejudicar a nossa saúde, é a inalação. Nós temos três, né, que é inalação, a digestão, a digestiva, né, e a dérmica, né. Mas a forma mais fácil de contrair qualquer tipo de doença é através da inalação. E a gente viu isso muito bem claramente na pandemia, né? Que se houve aí uma das proteções foi o uso de máscara. Então, por isso que é criado aqui o equipamento de proteção respiratória, né? Chamado de EPR. Então, esses equipamentos são conhecidos como respiradores ou máscara, né? Que são constituídos por uma peça que cobre, no mínimo, a boca e o nariz, através da qual o ar chega à zona respiratória do usuário passando por filtro, né? Ou sendo suprido por um ar de fonte respirável. Então tem alguns respiradores purificadores de ar. Então respiradores sem manutenção, tipo as peças semifacial filtrantes, é chamado de PFF. São indicados para a proteção respiratória contra particulados em concentrações até 10 vezes o limite de tolerância desses contaminantes. Então nós temos alguns tipos de respiradores, né? Purificadores de ar. Temos a PFF1, PFF2 e PFF3. Então a PFF1 é respiradores contra poeiras e névoas. Já a PFF2 é respiradores contra poeiras, névoas e fumos, né? Vapores, onde o trabalho mesmo é utilizada a PFF2. E também nós temos a PFF3, que é respiradores contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, né? Gases ácidos. Também nós temos respiradores purificadores de ar. Ele contém oxigênio suficiente, a manutenção do trabalhador. A concentração do contaminante for conhecida, né? É importante usar. E a concentração do contaminante não seja imediatamente perigosa à vida ou à saúde, chamada de PVS. E os níveis de concentração não excederem as limitações da peça facial, nem do filtro mecânico ou cartucho químico do respirador. Também nós temos respiradores supridores de ar, de adução de ar, né? Que são equipamentos autônomos, aqueles em que os usuários conduzem seu próprio suprimento de ar, como a gente está vendo ali na imagem. E nas máscaras autônomas, o suprimento de ar provém de um cilindro, né? E são elas que oferecem o maior nível de proteção respiratória com pressão positiva. Também nós temos respiradores de linha de ar. Então, esses respiradores de linha de ar oferecem um fluxo de ar praticamente ilimitado para o desenvolvimento da atividade, né, diante de atmosfera de risco. E há apenas um inconveniente, né, um ponto fraco, né, negativo, que o comprimento da mangueira ela se limita a 90 metros, no máximo aí, né? Então, se for em lugares mais extensos, já não pode usar esse tipo de respirador. E a máscara de fuga, que é conhecido como respirador de fuga, a máscara, o respirador de fuga é um EPI composto, né, por um corpo de borracha que se aloja no seu interior, um filtro de carvão
ou químico apropriado para filtrar gases e que deve ser utilizado, como o próprio nome diz, na evacuação da fábrica em caso de emergência, né? Em que ocorra vazamento de gases. Então, pelo próprio nome já diz, né? Máscara de fuga. É um momento de emergência que acontece, que tem um vazamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse EPI, que é a máscara de fuga. E como é que eu utilizo, né? Essa máscara de fuga? Tem dois passos. O primeiro passo, coloque o respirador na boca, né? Com os dentes, e a selagem é feita pelo flange, que se ajusta entre os lábios e a gengiva, né? Como a gente está vendo ali na foto. E o segundo passo é colocar um grampo que vem na máscara de fuga no nariz, né? Que aí você vai segurar a respiração somente pela boca. E como é que é feita a seleção do respirador, né? É feita através dos levantamentos ambientais realizados no local de trabalho, da natureza da atividade do trabalho, do tempo necessário à realização de determinado trabalho e do tipo de atividade que o trabalhador vai desempenhar na sua área ou atividade. Então, antes de optar pelo uso de respiradores, é preciso, primeiro, pensar no seguinte: diminuir a exposição do trabalhador, depois adotar a proteção coletiva que serve para todos, né? E substituir, se possível, as substâncias tóxicas. Depois de pensar nessas três possibilidades, já foi feito, não tem jeito, então a gente vai para o próximo passo, que é usar o respirador. Então nós temos respirador PFF, né? Semifacial filtrantes. Tem essa aqui que é a semifacial, ela não cobre o rosto inteiro, mas pela metade, por isso que é chamada de semifacial. Verificação de selagem. Esse controle pelo usuário para verificar se a vedação da máscara no rosto está boa. Então, quando você coloca a máscara, você tem que fazer alguns testes para ver se a selagem está boa, se não está vazando nenhum tipo de ar quando você respira. E aí esse teste de selagem é chamado de fit test. Então, esse teste é realizado anualmente, né, para avaliar a vedação de um respirador específico no rosto de cada indivíduo, né? Então, a variação vai depender muito do peso, é a questão da alteração na arcada dentária, próteses, porque tudo isso pode reduzir a vedação. E esses testes é feito qualitativo ou quantitativo. Então aqui, ó, o fit test qualitativo, se coloca um capuz, né, na pessoa, e ali tem um buraquinho ali, não sei se está vendo ali na primeira foto aqui à esquerda, que ele coloca um produto, fica colocando um produto, geralmente é a sacarina que é colocado, e aí vai testar com a máscara no rosto se a pessoa está sentindo algum odor daquele produto ou não. E ali é feito o teste, né? Esse teste é feito anualmente, então todo ano tem que ser feito novamente para verificar a selagem individual para cada indivíduo. E também tem um fit teste quantitativo, né? Que é baseado na medida de concentração dentro e fora da máscara, e aí não requer geração de atmosfera. É tudo computadorizado. Responsabilidade da empresa. A empresa deve regularmente realizar inspeções no local de trabalho para identificar e avaliar os riscos, né, que pode estar presente. Também deve proporcionar aos funcionários a proteção respiratória adequada, bem como informações e treinamento sobre o uso correto dos equipamentos. Então essa é a responsabilidade do empregador ou da empresa. E do empregado, quais são as responsabilidades? Usar o equipamento de proteção respiratória fornecido, né, de acordo com as instruções e treinamentos recebidos. Não utilizar barba para não comprometer a selagem da máscara quando for usar respiradores. Isso aqui é uma parte importante. Então, na indústria, principalmente na indústria petroquímica, né, não é admitido o uso de barba para as pessoas que vão utilizar máscara, principalmente máscara com muita frequência.
Então, se de repente eu gosto da minha barba, gosto do meu bigode, que nos procedimentos fala que não deve ter pelo no rosto, talvez eu esteja no lugar errado, né? Trabalhando na atividade errada. Porque isso é para proteção da própria pessoa. Porque se tiver pelo no rosto, a máscara não vai vedar 100%. E aí você vai estar inalando alguns tipos de produtos perigosos. E são vários produtos que nós temos perigosos, né? Produtos cancerígenos, outros que causam tumor, produtos que trazem impotência sexual, enfim, tem tantos tipos de situações indesejadas que se a gente não utilizar da maneira correta, a gente vai sofrer consequências não de maneira imediata, mas ao longo prazo. E nós temos a tendência de ser imediatista, né? Se algo não acontecer hoje, eu acho que está tudo bem, está tudo tranquilo, e aí começa a descumprir alguns procedimentos. Outro ponto também, ao final do trabalho, ou nos intervalos de descanso, guarde o respirador, né, em um saco plástico e coloque em um lugar apropriado, seja em gaveta, armário, enfim. Você tem que conservar seu respirador. E se observar que o respirador não está funcionando bem, deverá deixar imediatamente a área contaminada, né? Vamos supor, coloquei a máscara no rosto, entrei naquela área, estou sentindo o odor daquele produto, eu tenho que sair de lá. Isso significa que não foi vedado como deveria. Então, caso haja necessidade de manusear um respirador com as mãos sujas, pegue pela parte externa, né? E aí tem 3 partes importantes, que é a inspeção, higienização e guarda. A manutenção adequada de seu respirador assegura seu perfeito funcionamento e a eficácia de sua finalidade. São 3 os passos básicos, né? Inspecionar sempre seu respirador, se está tudo ok. Higienizar aquele respirador e guardar. Então, basicamente é isso, né? Que nós tivemos como aula. E agradeço a quem está assistindo. E aí, qualquer dúvida, pode me procurar no privado.